Olá pessoal, eu prometi para vocês que eu iria gravar um vídeo explicando como construir uma planilha para identificar os reajustes indevidos praticados pelas operadoras de plano de saúde. Aqui no meu escritório eu utilizo duas planilhas. Uma primeira para fazer as reuniões com meus clientes, onde eu consigo, com base na documentação que eles trazem para a reunião, identificar o potencial econômico envolvido com o processo. Com isso eu já posso quantificar os honorários advocatícios que eu vou cobrar do cliente e usar essa informação principalmente para convencer esse cliente a me contratar como advogado, até porque o benefício econômico que pode ser alcançado para o cliente é significativo. Uma segunda planilha é a planilha mais detalhada, com um grau maior de informações, que é aquela que a gente utiliza dentro dos processos, certo? Essa primeira planilha que vocês estão vendo aí atrás é a planilha que eu uso nas minhas reuniões. Eu vou explicar para vocês como eu construo essa planilha. No final das contas é um pouco simples, mas é preciso compreender os fundamentos jurídicos do processo para entender a simplicidade dessa planilha, tá certo? Bom, como vocês podem ver, a gente tem aqui duas linhas. Uma primeira linha, onde eu tenho os índices dos contratos individuais novos, e uma segunda linha, onde eu tenho, está escrito aqui termos de compromisso, mas é uma linha que identifica os índices de reajuste que podem ser praticados nos contratos individuais antigos, certo? Eu vou apagar essa de baixo, porque primeiro eu vou começar explicando como construir uma planilha para calcular reajustes indevidos em contratos individuais novos. Aqui tem contratos individuais barras coletivos, porque esses mesmos percentuais podem também ser praticados em relação aos contratos coletivos. Bom, em relação aos contratos individuais novos, qual é o fundamento jurídico de um processo revisional no valor da mensalidade de contrato individual novo? Via de regra, reajuste por deslocamento de faixa etária. Eu tenho duas modalidades de reajuste anual e reajuste por deslocamento de faixa etária. Eu vou entrar com ação para declarar a nulidade da cláusula contratual que permite a prática do reajuste por deslocamento de faixa etária. Qual é o resultado? Vai sobrar somente o reajuste anual. Então, como é que eu calculo o potencial econômico de um processo envolvendo contrato individual novo? Calculando somente os reajustes anuais. E o valor da mensalidade com base nos reajustes anuais. E como é que eu calculo isso? O cliente vai trazer os comprovantes de pagamento. Eu tenho até aqui alguns. Eu vou abrir aqui para vocês também o arquivo deles digitalizado. Isso aqui é o que o cliente traz para uma reunião, tá certo? Só para vocês olharem, deixa eu mostrar aqui. Isso daqui é o que o cliente traz para uma reunião. Estão vendo aqui? Janeiro de 2015 o cliente pagava R$ 2.458,95. Se o cliente me traz esse documento, como é que eu calculo quanto eu consigo reduzir de mensalidade desse cliente através de um processo judicial? Ora, em janeiro de 2015 ele estava pagando R$ 2.485. Hoje ele está pagando R$ 4.600. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Janeiro de 2015, R$ 2.485. Hoje, aplicando sobre esse valor somente os reajustes anuais autorizados de 2015 até hoje, eu tenho um valor final de R$ 3.784. Eu vou comparar esse valor vou comparar esse valor com o valor que o cliente está pagando atualmente de mensalidade de plano de saúde, e é essa divergência que vai permitir entrar com o processo judicial, e é essa divergência em que consiste o benefício econômico de um processo, certo? Vou explicar para vocês com mais detalhes. Bom, vamos lá. Eu vou também apagar aqui essa linha de baixo, porque essa linha de baixo aqui toda é de contrato individual antigo que eu vou explicar para vocês, certo? Bom, só para não esquecer, contratos coletivos, porque eu também uso os índices dos contratos individuais. Uma ação revisional abordando um contrato coletivo, ela tenta, através do processo judicial, convencer o juiz de que os critérios de reajuste estabelecidos no próprio contrato não foram respeitados pela operadora. Qual é a regra de reajuste de um contrato coletivo, seja ele empresarial ou por adesão? É livre negociação. Essa negociação se materializa num contrato. E muitas vezes o contrato estabelece os critérios que a operadora tem que observar. Critérios de sinistralidade e variação no custo médico hospitalar. Dentro do processo a gente tenta comprovar, através de várias ferramentas, tenta comprovar que esses critérios não foram respeitados pela operadora. Diante do desrespeito do próprio contrato, a gente pede a substituição do índice utilizado pela operadora pelo índice dos contratos individuais novos. Porque todo ano a ANS, quando divulga o índice do contrato individual novo, ela divulga uma nota informando que a metodologia de cálculo utilizada pela agência leva em consideração a média de reajuste dos contratos coletivos com mais de 30 vidas. Ou seja, a média de reajuste dos contratos coletivos está representada no índice de reajuste dos planos individuais novos. E como a gente no processo comprova que a operadora não respeitou os critérios do próprio contrato, a gente pede a substituição daquele índice pelo índice dos planos individuais. Resumindo,
O objeto de um contrato coletivo, no final das contas, é fazer com que não seja aplicado o índice de reajuste que a operadora efetivamente aplicou e que ele seja substituído pelo índice do plano individual. Então, essa minha planilha vai também me dizer o potencial econômico envolvido em uma ação revisional de um contrato coletivo, tá certo? Como é que eu construo essa planilha? Muito simples, eu coloco aqui numa linha, certo? Aqui, contratos individuais e coletivos. Aqui estão todos os índices anualmente autorizados pela ANS de 2000 até hoje. Esses índices representam o aumento máximo que a operadora poderia ter se utilizado durante todo esse período, certo? Durante todo esse período. Desculpe aí pelo pequeno barulho. Enfim, esses índices, onde é que eu encontro esses índices? No site da ANS. Se vocês forem lá, espaço do consumidor, reajustes, índices de contratos individuais novos, você vai ver uma tabelinha onde tem todos esses índices. E como é que eu calculo o reajuste? Ora, se em janeiro de 2000 eu pagava R$100, a ANS autorizou um índice em 2000, como vocês podem ver, de 5,42%. Qual é a mensalidade que eu vou passar a pagar? R$105,42. Mas como é que eu faço esse cálculo? 100 vezes R$100, hipoteticamente, R$100 vezes 5,42%. Qual é o resultado dessa operação matemática? 5,42. Isso é o valor do aumento. Eu pego o valor do aumento e somo ao valor da mensalidade anterior. E com isso eu consigo fazer uma fórmula bem simples aqui no Excel, justamente com essa operação matemática, que é uma operação matemática simples, certo? O que é que eu vou fazer nessa operação matemática? Como a gente está usando aqui o exemplo de R$100, eu vou pegar aqui. Primeiro, para você fazer uma fórmula no Excel, basta você colocar o símbolo de igual, certo? Como vocês podem ver aqui. E depois sair fazendo as operações matemáticas. Bom, a primeira operação que a gente tem que fazer é multiplicar 100 por 5,42%, concordo? Qual é o resultado disso aqui? 5,42, que é o valor do aumento. Aí eu isolo essa operação matemática e faço uma segunda operação matemática que é somar o valor da mensalidade anterior. Assim eu vou ter o valor da mensalidade resultante da prática do reajuste, ou seja, 100 vezes 5,42 mais 100 é o valor da nova mensalidade, certo? No caso aqui, 105,42. Eu faço essa mesma fórmula matemática na célula imediatamente posterior, de 2001, 105,42 vezes 8,71, o que é que isso vai me dizer? O valor do aumento. E aí eu venho e somo com 105,42. Pronto. E eu pego essa fórmula matemática, copio e colo nas outras linhas. E assim por diante. Aí você vem até 2020, como vocês podem ver, se eu pagasse R$100, no caso 2019, porque o índice de 2020 ainda não foi publicado pela ANS. Se eu pagasse R$100 em 2000, quanto eu estaria pagando hoje? Se incidisse sobre esse valor de R$100 apenas os reajustes anuais, eu estaria pagando R$ 559,82. Muita atenção. O resultado dessa planilha é o valor da mensalidade sem que tivesse sido praticado pela operadora reajuste por deslocamento de faixa etária. Então, como é que isso acontece na prática? Um cliente, antes de você atender, você tem que pedir para ele trazer para o seu escritório os comprovantes de pagamentos mais antigos que ele encontrar até hoje. Todos os comprovantes de plano de saúde que ele tivesse. Pode, inclusive, ser declaração de imposto de renda. Você divide por 12, não é um valor exato, mas é uma estimativa de quanto ele pagava. Você pode usar isso como base também, tanto para utilizar dentro do processo, quanto na própria reunião para estimar o benefício econômico do processo, certo? Então, o cliente supostamente trouxe os comprovantes de pagamento que ele conseguiu encontrar de 2005 até hoje, 2006, 2007, não importa. Então, em 2006 ele pagava R$ 352,49. Quanto é que ele deveria estar pagando hoje? Eu venho aqui na minha planilha e coloco, se em 2006 ele estava pagando R$ 352,49, quanto ele deveria estar pagando hoje? R$ 1.076,66. O que é esse R$ 1.076? É aquela mensalidade de 2006 de R$ 352,49 multiplicada por todos os reajustes anuais autorizados pela ANS de 2006 em diante, chegando no valor final, R$ 1.076,66, que é o que a gente vai buscar dentro do processo. Processo envolvendo contratos individuais novos, normalmente buscam anular a cláusula contratual relacionada ao reajuste por deslocamento de faixa etária. E esse valor final é exatamente o resultado final desse processo que a gente pode perseguir, certo? A mesma coisa a gente faz com os contratos individuais antigos. E aqui eu vou voltar na planilha. Só um minutinho. Aqui eu vou voltar à planilha, como vocês podem ver aqui, eu vou apagar a linha de cima, assim como eu fiz com a linha de baixo, para não gerar nenhum tipo de confusão. E aqui é uma planilha para contratos individuais antigos. Qual é a regra de reajuste do contrato individual antigo? 2000 a 2003,
A regra estava baseada no artigo 35E, antes da suspensão do STF. O STF suspendeu a eficácia do artigo 35E da Lei do Plano de Saúde, que determinava que as operadoras observassem a mesma regra de reajuste para os contratos novos e contratos individuais antigos, ou seja, o índice de reajuste era o mesmo para os contratos antigos e para os contratos novos. Em 2013 e 2004, a regra passou a estar pautada numa súmula normativa 3 de 2004, súmula, deixa eu confirmar aqui o número da súmula, mas é a súmula 5 de 2004 da ANS, só um minutinho. Só para confirmar para vocês. Bom, não é muito importante decorar o número da súmula, mas enfim, súmula 5 de 2003 da ANS. Logo depois da decisão do STF, a ANS editou uma súmula normativa 5 de 2003, dizendo que as operadoras de plano de saúde deveriam respeitar o critério que tivesse no próprio contrato, nos contratos individuais antigos. Porém, se esse contrato individual antigo não for claro, não tiver um critério muito claro de reajuste, ela deve aplicar o índice do contrato individual novo. Como a maioria dos contratos individuais antigos não tinham essa clareza, aplica-se em relação a esses contratos o índice do contrato individual novo. Isso de 2000 a 2004, 2000 a 2003 por força do artigo 35E, antes da suspensão do STF, 2013 e 2004 por força da súmula normativa 5 de 2003 da ANS, aplica-se o índice do contrato individual novo. No final de 2004, grandes operadores de plano de saúde firmaram termos de compromisso com a ANS especificamente relacionados aos contratos individuais novos. Ou seja, as operadoras estabeleceram em negociação com a ANS um índice máximo de reajuste que elas poderiam praticar em relação ao contrato individual novo. A primeira publicação desse índice foi em 2005. Todos os anos, até hoje, as operadoras sentam e negociam com a ANS para estabelecer um novo índice de reajuste relacionado ao contrato individual antigo. Então, de 2005 até hoje, esses índices a gente encontra nos termos de compromisso. Então, de 2000 a 2004, o índice de reajuste do contrato individual antigo é igual ao do contrato individual novo. Onde é que eu encontro? O site ANS, contrato individual novo. 2005 até hoje, o índice de reajuste está nos termos de compromisso. Onde é que eu encontro? Site da ANS, espaço consumidor, reajuste, contrato individual antigo. Você vai ver todos os termos de compromisso, o nome da operadora e o percentual, tá certo? Então aqui eu tenho os índices dos termos de compromisso que foram negociados com entre a operadora e a ANS de 2005 até hoje, e a operação matemática é exatamente igual, tá certo? Se eu pagava R$100 em 2000, tem um contrato individual antigo, quanto é que eu deveria estar pagando hoje? Basta fazer aquela mesma lógica. Numa célula, eu primeiro multiplico a célula anterior, no caso a célula de R$100 por 5,42%, que vai me dar o valor do aumento, e soma esse valor do aumento à mensalidade anterior para saber o valor da nova mensalidade. E assim sucessivamente, exatamente a mesma operação matemática que a gente faz para calcular os índices de contratos individuais novos. Então o cliente vem, traz um boleto de pagamento para você, todos que ele encontrou. Diogo, eu encontrei que em 2007 eu pagava R$726 de plano de saúde com as mesmas pessoas que se encontram no plano até hoje. R$726 em 2007. Quanto é que ele deveria estar pagando hoje? É exatamente isso que a planilha vai me informar. Só um minutinho. Ele deveria estar pagando hoje R$2.344. Aí na própria reunião, depois de explicar os fundamentos jurídicos do processo, que é muito importante, vocês saberem que para o cliente tem que explicar os fundamentos jurídicos do processo, que isso faz parte do convencimento do cliente para lhe contratar. Depois de explicar os fundamentos jurídicos do processo, você vai calcular o potencial econômico que essa ação possui. Então, se ele paga hoje R$5.000 de plano de saúde e ele pagava em 2007 R$726,40, qual é o potencial econômico vinculado ao processo? Deixa eu ampliar um pouco aqui para poder aparecer. O potencial econômico vinculado ao processo é R$5.000 que ele está pagando, menos os R$2.344,73, que é o que, através do processo, a gente pode conseguir reduzir de mensalidade. Então, a gente está falando de um potencial econômico de R$2.655,27. É isso que você vai dizer para o cliente. Depois de explicar os fundamentos jurídicos do processo, você vai dizer que, através dessa ação judicial, é possível reduzir em R$2.600 o valor da sua mensalidade. Ou seja, reduzir para mais da metade, proporcionar o benefício econômico mensal de R$2.600. E é importante vocês ressaltarem que no ano esse cliente vai economizar R$31.800. Isso é um dado que impressiona o cliente e o motiva ainda mais
a contratar os seus serviços, tá certo? Então essa é a planilha que eu uso nas minhas reuniões. Agora eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu uso dentro dos processos judiciais, uma planilha prática, certo? Bom, como vocês podem ver, aquelas duas linhas, na verdade uma daquelas linhas eu coloco aqui embaixo, tá bom? Depois eu vou explicar essa parte de baixo. Primeiro, o cliente vai trazer para você os comprovantes de pagamento que caiu aqui, eu vou pegar para mostrar. O cliente vai trazer para você os comprovantes de pagamento. São esses documentos que ele vai trazer na reunião, são esses documentos que você precisa usar dentro do processo. Ele vai trazer o comprovante de pagamento, então você vai pegar o comprovante de pagamento que ele trouxe, olhar o mês e o valor. Janeiro de 2000, quanto é que ele pagava? Fevereiro de 2000, quanto é que ele pagava? E saiu preenchendo aqui. Isso daqui vai facilitar muito para que um juiz ou um assessor, quando for avaliar o processo, consiga identificar o conteúdo do processo, conteúdo econômico, conteúdo jurídico do processo e já relacionar a algo bastante esclarecedor, que é essa planilha, tá certo? Então aqui eu venho janeiro de 2000, fevereiro de 2000, isso aqui tem que preencher manualmente, não tem o que fazer, tá? E aqui embaixo eu calculo o reajuste relacionado a esse ano de 2000. Como é que eu calculo o reajuste? É uma operação matemática muito simples. Eu vou pegar R$ 435, uma regra de 3, tá? R$ 435,32 corresponde a 100. Então, se no final do ano eu estava pagando R$ 458,91, ele corresponde a X. Então, eu vou pegar R$ 458,91 vezes 100 e dividir por 435,32, certo? Vou fazer aqui só para vocês terem ideia do que essa é uma regrinha de 3, tá? Para ficar bem explicativo. 435,32 corresponde a 100. 458,91 corresponde a X. Como é que eu faço essa operação matemática? 458,91 vezes 100 dividido por 435,32. Isso aqui é igual a X. Isso aqui é uma regra de 3 básica, tá? Aqui eu fiz uma fórmula matemática para calcular isso mais rápido, certo? Mas eu não sugiro que use essa fórmula. Como eu fiz a planilha, uso essa fórmula, para mim funciona. Mas algumas vezes isso atrapalha mais do que ajuda. É mais fácil você fazer numa calculadora mesmo. Rapidamente você faz e você preenche. Então aqui nesse exemplo prático, 458,91 vezes 100 dividido por 435,32. Qual é o percentual do aumento? 5,41%. Tá vendo? Que é exatamente o que está aqui embaixo. Que fórmula matemática é essa que eu uso? Eu pego essa primeira célula, multiplico por 100 e divido por 435,32. O problema é que, como vocês estão vendo aqui na calculadora, o resultado não vem 5,41%, vem 105,41%. Aí o que é que eu faço? Eu retiro 100 para ficar 5,41% e divido por 100 para ficar 5,41%. Então, eu faço isso como uma maneira de me ajudar, mas eu não oriento ninguém a fazer isso. É muito mais simples, você apaga isso daqui, abre uma calculadora, faz o cálculo, dividido por 435,32, vai me dar quanto? 5,419. Então, aproximadamente 5,42. Pronto, você fez uma planilha bastante explicativa. Faz isso ano a ano, por todos os anos. Antes de começar a fazer a petição inicial do processo, você precisa fazer essa planilha. Essa planilha eu também consigo identificar e apontar claramente os reajustes por faixa etária que foram praticados pela operadora. Como vocês podem ver, sempre que existe um reajuste por faixa etária, a gente destaca, certo? Justamente para que o juiz veja quando e quanto foram os reajustes por faixa etária praticados pela operadora. E aqui nesse caso concreto é de 2000 até 2018, que é quando essa planilha foi feita, certo? Aqui a gente também trouxe as diferenças pagas a maior. Na planilha inicial que a gente utiliza, a gente não coloca essa informação, certo? A gente não faz esse cálculo. A gente só faz esse cálculo quando o juiz exige para compor o valor da causa, também o valor do ressarcimento. Normalmente na petição inicial a gente pede a redução do valor da mensalidade e para atribuir o valor à causa a gente multiplica por 12 o valor da redução. Eu vou conseguir reduzir R$ 1.200 por mês, 1.200 vezes 12 vai ser o meu valor da causa. Tem juiz que não aceita isso. Ele quer que o valor da causa seja o valor que você está pedindo de ressarcimento e aí algumas vezes a gente tem que fazer esse cálculo. Não sugiro que se faça inicialmente, senão você joga o valor da causa lá para cima, tá certo? E aí, em consequência, as custas processuais vão ser muito mais caras. Como é que eu faço essa parte de baixo aqui da minha planilha? Bom, nessa linha de cima eu coloco os índices praticados pela operadora. Vocês podem ver que tem uma formulazinha aqui, mas é simplesmente se eu pegar
colocar aqui no Excel igual e selecionar a planilha que eu quero. Isso aqui é o índice praticado pela operadora. Então, não é em 2000, qual foi o índice praticado que a gente já calculou aqui? 5,42. Então, você pode preencher manualmente também, não importa. Você tem que botar em cima o índice praticado pela operadora e embaixo o índice autorizado pela ANS. Para todos os anos. Por que isso é importante? Porque a gente vai conseguir identificar exatamente os anos que a operadora praticou reajustes maiores do que os reajustes anuais autorizados pela ANS. Vocês podem ver aqui 2001, 2005, 2006 e 2015 foram praticados índices maiores do que aqueles autorizados. Vocês podem ver que 2011 e 2012 não tem um índice. Por quê? Provavelmente a gente não tinha os boletos de mensalidade desses anos. Então o que é que a gente faz quando a gente não tem um boleto de mensalidade desses anos? Faz simplesmente um cálculo acumulado, certo? Em dezembro de 2010, ou seja, em janeiro de 2011, você pagava a mesma mensalidade de dezembro de 2010 e eu pagava R$ 1.587,99. E em outubro de 2012 eu estava pagando R$ 2.442,55. Qual foi o reajuste acumulado praticado em 2011 e em 2012? Eu pego 2.442,55 vezes 100 dividido por 1.587,99. O meu reajuste acumulado de 2011 e 2012 foi 53,8%. E aí eu vou comparar 53,8% vezes com o reajuste acumulado da ANS. Como é que eu calculo o reajuste acumulado da ANS? 100. Mesma coisa, eu suponho um valor de R$100 e pego aqui 2011 e 2012 foi 7,35 e 9,37. Então, 100 vezes, se a minha mensalidade fosse R$100, não é isso? 1,735, que é o primeiro reajuste, vezes 1,937, que é o segundo reajuste. Então, pela ANS, eu tinha um reajuste acumulado de 17,4%. Então, aqui eu consigo identificar uma divergência entre esses dois percentuais, certo? Bom, no final das contas, eu vou colocar na parte de baixo dessa planilha, como vocês estão vendo, isso aqui é uma ação de contrato individual antigo. Então, de 2000 a 2004, os índices são os índices dos contratos individuais novos, os índices corretos são dos contratos individuais novos, e de 2005 em diante são os índices dos termos de compromisso. Aqui em cima eu coloco o valor da mensalidade efetivamente cobrado pela operadora, que também esse igual aqui é só você selecionar ou preencher manualmente. E aqui embaixo eu faço aquela operação matemática que eu já ensinei para vocês na planilha que a gente utiliza com o cliente, que eu pego o valor anterior, multiplico pelo índice, chego no valor do aumento e somo ao valor da mensalidade anterior e o resultado vai ser a mensalidade reajustada. E aí, qual é o resultado final dessa planilha? Eu pego esses R$ 435,32 que ele pagava no começo de 2000 e faço incidir sobre esse valor os reajustes anuais autorizados pela ANS para esse tipo de contrato até hoje. 2000 a 2004, o índice de contrato do novo, 2005 até hoje do termo de compromisso. E chego no valor final da mensalidade sem o reajuste por deslocamento de faixa etária, que é exatamente o que a gente vai pedir dentro do processo. Nesse caso específico aqui, até 2017, ele estava pagando R$ 5.312,75 de mensalidade e deveria estar pagando R$ 2.352, o que representa uma diferença mensal de R$ 2.960, isso é um caso real, tá? Uma diferença anual de R$ 35.526. Vocês podem ver aqui que essa minha última coluna fala o total acumulado, o reajuste acumulado praticado pela operadora. Como é que eu calculo o reajuste acumulado? Não é somar um com o outro, não. Porque isso daqui, se eu tiver dois reajustes sucessivos, eu tenho um reajuste composto, juros compostos. Na verdade, é um cálculo de índice feito índice sobre índice, certo? Então, não é a soma, a operação matemática da soma desses índices não vai dizer qual foi o índice acumulado. Eu tenho que realizar essa operação duas vezes. Como é que eu vejo o índice acumulado aqui no final das contas de 2000 a 2017? Basta pegar esse valor aqui, 5.312, e fazer aquela regrazinha de 3 com 435. Como é que eu faço? Lembra? Deixa eu escrever aqui de novo. 435,32 é 100%. Então, esse valor final, 5.312,75 é X. X igual 5.312,75 vezes 100 dividido por 435,35, certo? Vamos fazer aqui esse cálculo. 5
312,75 vezes 100 dividido por 435,35. Qual é o índice acumulado praticado pela operadora que está aqui? Lembra que a gente tem que tirar 100, que é o valor da mensalidade original, isso aqui menos 100, o índice acumulado é 1.120,33%, certo? Tem aqui, porque isso aqui é uma operação que está aqui no próprio Excel, tem uma pequena diferença. E aqui a mesma coisa também está no próprio Excel, tem uma pequena diferença. Só para deixar claro o que é essa pequena diferença, vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui nessa operação do Excel? Pegando 435,32, multiplicando por 100 e dividindo por... desculpa, eu estou pegando aqui 5.312, que é essa T91, certo? 5.312 multiplicando por 100... 5.312 multiplicando por 100 dividindo por 435. E é do mesmo jeito que eu faço naquelas planilhas individuais. Eu tiro 100, porque sempre vai vir o valor da mensalidade anterior, que é o 100%, a gente tem que tirar isso, e divido por 100 para ter uma porcentagem. Essa aqui é a fórmula matemática para você calcular o percentual acumulado, certo? E aqui a mesma coisa, o percentual acumulado da INS, e aqui a gente já vê uma diferença gritante do índice, do reajuste acumulado praticado pela operadora de 2000 a 2017 e do reajuste acumulado praticado, autorizado pela INS para esse tipo de contrato de 2000 a 2017. Isso é mais um fundamento matemático que a gente utiliza dentro do processo para reforçar os nossos argumentos jurídicos, tá certo? Bom, lembre-se que numa reunião com o cliente é muito importante explicar os fundamentos jurídicos antes de falar do potencial econômico do processo. Você primeiro convence que você conhece os fundamentos jurídicos do processo e as ferramentas necessárias para alcançar aquele resultado que você está propondo, depois você fala do resultado. Sabendo o resultado, você quantifica seus honorários, mostra para o cliente o que ele vai ganhar através do processo judicial. Eu tenho certeza que depois disso, identificando em você um bom profissional e vendo o quanto o próprio cliente pode ganhar com aquilo, ele vai acabar fechando com você, tá certo? Espero ter sido muito explicativo, muito obrigado pela paciência e até a próxima.